preciso dividir uma coisa que aconteceu que foi muito especial esse final de semana. Na noite de domingo, dia 4 de maio, a influenciadora Fabiana Justus, filha do apresentador Roberto Justus, falou pela primeira vez com a família que fez a doação de sua medula óssea durante tratamento contra câncer. A empresária disse que enviou uma carta à família e se emocionou com o retorno que obteve. Nas redes sociais, Fabiana compartilhou um vídeo emocionante falando sobre a resposta que recebeu de seu salvador e explicou que depois de um ano do procedimento, a pessoa transplantada pode enviar uma carta de agradecimento aos responsáveis pela doação. Eu preciso dividir uma coisa que aconteceu que foi muito especial esse final de semana. Uma das coisas mais especiais da vida, assim. O meu doador respondeu a minha carta. Gente, sério, sem nem dizer. Seguinte, quando a gente completa um ano do transplante, a gente tem direito a mandar uma carta anônima. Eles pediram para escrever 6 linhas, sem me identificar, obviamente, mas me permitiram escrever 6 linhas pro meu doador. E eu escrevi. E anteontem a gente estava na mesa do jantar conversando sobre ele, né? A gente estava tentando pensar como ele é, a gente estava pensando, assim, adivinhando um pouco, assim, de como será a personalidade dele, enfim. E aí, a Paula virou pra mim e falou assim: mas ele não te respondeu ainda? Aí eu tinha checado assim, eu checava todos os dias, daí eu comecei a checar dia sim, dia não, enfim. Eu tinha mandado no meio de abril. E a gente manda pro Redome, o Redome manda pro órgão internacional, ele é dos Estados Unidos, a única coisa que eu sei. E a única coisa que eu sei é que ele tem 25 anos. Na verdade, agora eu sei um pouco mais, porque ele me respondeu, mas enfim. E aí quando a Paula falou isso, eu falei, deixa eu checar mais uma vez. E aí eu fui checar. E ele respondeu. Gente, eu comecei a chorar. Eu recebi do Redome falando, tivemos a resposta do seu doador. Antes de ler, eu já comecei a chorar. Porque foi muito mágico, muito, muito, muito. E aí eu li a carta e ela não podia ser mais perfeita. As coisas que ele escreveu. Assim, não podia ser mais perfeita. Vou dizer, é uma emoção, assim, muito gigante. Surreal, porque eu sou profundamente conectada com uma pessoa que eu não conheço. Eu ainda não posso conhecer. Se Deus quiser, a gente, quando completar um ano e meio do transplante, a gente pode pedir pra trocar contatos. E aí sim a gente vai poder se conhecer. Pela carta, eu acho que ele vai querer também. Mas, enfim, só vou saber quando chegar nesse momento. E, por enquanto, eu só sei as coisas que ele escreveu na carta, que foram lindas. Eu não vou ler a carta aqui porque eu ainda não o conheço. Então, eu quero preservar, obviamente, a intimidade dele. Depois que eu conhecer, obviamente, ele vai acabar sabendo, né, que eu divido as coisas aqui com vocês. E aí eu vou pedir permissão, obviamente, de dividir um pouquinho com vocês de tudo isso. Mas eu quero ter a permissão dele, então eu vou preservá-lo, né? Mas eu queria muito dividir esse momento com vocês, porque foi uma emoção, assim, surreal. Até agora eu não consigo, não caiu minha ficha, não consigo acreditar. Eu tava muito ansiosa por esse momento, algum tipo de contato com a pessoa que salvou a minha vida, né? Porque Deus colocou esse ser humano, esse anjo na minha vida de alguma forma. Os nossos caminhos se cruzaram e a gente deu match na compatibilidade. E os meus médicos falam que ele é basicamente um gêmeo meu, que eu não conheço. Então, é uma sensação muito, muito indescritível, assim. E mais uma vez eu venho aqui dizer, né, o quão lindo é esse processo, quão mágico é tudo isso. Eu escrevi na minha carta pra ele que ele me permitiu ver os meus 3 filhos crescerem, que por causa dele eu tive uma segunda chance de vida. E é isso que eu sinto, sabe? Então, doem, se cadastrem, por favor. Isso é muito lindo, é muito mágico. Eu já li e reli a carta dele umas 100 vezes. E eu ainda não consigo acreditar, né? A única coisa que eu quero contar é que ele falou que ele pensou muito em mim no último ano. Eu consigo imaginar como deve ser esquisito também. Você doa a medula pra alguém que você não conhece e você não tem notícias daquela pessoa, você não sabe se ela tá bem. Então eu acho que quando ele recebeu a minha carta, ele deve ter ficado aliviado. E, inclusive ele falou que ele recebeu a minha carta no dia seguinte, que ele tinha mandado mensagem pro programa pra perguntar se ele poderia mandar aquela carta pra mim. Então ele recebeu a minha carta um dia depois de ter pensado em me mandar uma carta. Foi muito legal. E é isso, eu só queria dividir isso com vocês. Eu precisei de uns dias pra assimilar o que aconteceu, porque até agora eu ainda não assimilei direito. Até agora eu não acredito que a gente se falou de alguma forma, né? E é isso, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. É surreal, surreal. O sangue dele corre pelas minhas veias e eu ainda não o conheço. É surreal, sério, só isso que eu quero dizer. E eu queria muito dividir isso com vocês, porque eu sei que vocês torcem e acompanham tudo. E sei lá, eu sentei aqui, falei, vou abrir a câmera e vou gravar. Agora que eu tô mais centrada com essa história, porque eu fiquei muito emocionada, de verdade. Minha família também ficou muito emocionada. E é isso que eu falei, a carta não podia ter sido mais perfeita, as coisas que ele escreveu. Então, não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar, é isso. Depois a gente fala mais sobre isso, mas precisava contar.